Muito bem, meu amigo, minha amiga, meus amigos, minhas amigas. Vamos falar agora sobre salário maternidade. A exemplo do que eu fiz com os benefícios anteriores, eu vou apresentar o salário maternidade para vocês. E na sequência, teremos módulos onde nós aprofundaremos cada um dos demais elementos relacionados ao salário maternidade. Por hora, uma apresentação formal do que é o benefício, qual é o seu fato gerador. Vem comigo para a tela. Muito bem. Nosso benefício do momento é o salário maternidade. Vamos a ele. Vamos começar falando quais são os fatos geradores do salário maternidade. Nós temos 4 fatos geradores para o salário maternidade. 4. Quais sejam? Primeiro, o parto. Parto é fato gerador para o salário maternidade. Aborto não criminoso é fato gerador para o salário maternidade. Adoção também é fato gerador. E guarda judicial para fins de adoção também é fato gerador para o salário maternidade do salário maternidade. Nós temos 4 fatos geradores. Parto, aborto não criminoso, adoção e guarda judicial para fins de adoção. Vamos ver qual é o tempo de salário maternidade em cada caso. Olha aqui na tela. Para o parto, são 120 dias de salário maternidade. Lembrando que considera-se parto o nascimento da 23ª semana em diante, ainda que natimorto, viu, pessoal? Então, ainda que natimorto, da 23ª semana em diante, é considerado parto e dá direito ao salário maternidade. Repito, a partir da 23ª semana, ainda que natimorto, dará direito ao salário maternidade. Perfeito? Pois bem, o parto é o nosso primeiro fato gerador, dá direito a 120 dias. O nosso segundo é o aborto não criminoso, mediante atestado médico, que dá direito a 2 semanas de salário maternidade. E a adoção e a guarda judicial para fins de adoção, não é qualquer guarda judicial, é a adoção e a guarda judicial para fins de adoção. Também dá direito de 120 dias. Então nós temos 120 dias de salário maternidade no parto, 120 dias no caso de adoção e também de guarda judicial para fins de adoção e 2 semanas no caso do aborto não criminoso. Vamos falar desse primeiro caso aqui, ó, do caso do parto. O parto, esses 120 dias de salário maternidade em caso de parto, ele pode ser ampliado em mais 2 semanas, mediante um atestado médico específico. Mais 2 semanas no início do período, pode ser ampliado em mais 2 semanas no final do período, e pode ser ampliado em mais 2 semanas em ambos, no início e no final do período. Esses 120 dias, portanto, ele pode ter 2 semanas a mais antes, no início do período, pode ter 2 semanas a mais no final, ou pode ter 2 semanas a mais antes do início da contagem e 2 semanas a mais ao final, ok? Mediante um atestado médico que apresente aí as razões e a necessidade desta ampliação, desta prorrogação. Quando é que se inicia o gozo do salário maternidade? Quando é que se inicia o gozo aí da licença maternidade e o recebimento do salário maternidade? Ora, pode iniciar o gozo 28 dias antes do parto. Neste caso, com término em 91 dias após. Ah, professor, mas como é que eu vou saber quando é 28 dias antes do parto? Né? Bebê nasce quando quer, é difícil você poder falar quando é o parto. Mas veja, nós estamos falando de 28 dias antes da data prevista para o parto. Né? O médico sempre coloca ali uma data prevista, e da data prevista para o parto, a data teórica, 28 dias antes da data teórica do parto, né, já se pode iniciar. Não precisa esperar o bebê nascer para iniciar ali o recebimento do salário maternidade, a licença gestante, não. Pode já 28 dias antes daquela data prevista para o parto, já pode se afastar e receber o salário maternidade. E aí, neste caso, 20 dias antes, 91 dias após. Ok? Volta dia 91 dias após o parto. Ah, professor, mas somar 28 com 91 vai dar 119. Mas aí tem o dia do parto, que é o né, totalizando 120. Então tem 28 dias antes, mais o dia do parto,
mais 91 dias depois, que totalizam 120 dias, perfeito? Então não é preciso esperar o parto para iniciar o recebimento do salário maternidade. Pode iniciar o recebimento, né, 28 dias já antes da data prevista para o parto. Fechado? Vamos seguir. Aborto não criminoso. O que é considerado aborto não criminoso? Vamos lá. O aborto o aborto não criminoso que dá direito ao salário maternidade, vocês viram aqui, em 2 semanas, né? O aborto não criminoso, ele dá 2 semanas de salário maternidade em quais casos? Primeiro caso, aborto involuntário, ele é não criminoso. Quando não há outro meio de salvar a vida da gestante, é um aborto não criminoso. Quando a gravidez resulta de estupro, interrupção de gravidez de feto que apresenta anencefalia, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, e são esses os casos de aborto não criminoso. E se o aborto for tipificado como crime, tá? Se o aborto for considerado, seja da forma que for, se for considerado crime, é claro que não terá direito a salário maternidade, tá bom? Bem, pessoal, então gravem isso, tá? É claro que para o direito previdenciário, as bancas não vão especular, né, o conceito penal e jurisprudencial de aborto não criminoso. Não. Apenas saibam, se for um aborto não criminoso, tem direito a 2 semanas de salário maternidade. Se o aborto for considerado crime, aí, neste caso, não tem direito ao salário maternidade. Perfeito? Simples assim. Vamos seguir. Vamos falar sobre adoção e guarda judicial para fins de adoção. Ó, adoção e guarda judicial, mas não é qualquer guarda judicial, não. É a guarda judicial para fins de adoção. Muito bem. Ao segurado ou segurada da Previdência Social que adotar, pode ser um segurado ou pode ser uma segurada. Então veja, é possível que um segurado homem, né, adote e receba o salário maternidade. Salário maternidade não é devido só para a mulher, é devido também para o homem. Pode ser pago já originalmente para o homem, no caso do aborto, no caso do adoção e no caso da guarda judicial para fins de adoção, ele pode receber diretamente, originalmente, o salário maternidade. Não associem salário maternidade à mulher assegurada. Há casos em que recebe assegurada, que é o caso do parto, do aborto não criminoso, mas há casos em que tanto o segurado quanto a assegurada podem receber, que é no caso da adoção, guarda judicial para fins de adoção. Perfeito? Seguindo. O segurado homem ou a segurada mulher da Previdência Social que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de uma criança de até 12 anos, ó, o artigo 93A do Regulamento da Previdência diz que é para criança de até 12 anos de idade. A adoção ou guarda judicial para fins de adoção de criança de até 12 anos de idade é devido o salário maternidade pelo período de 120 dias. Muito bem. Então, pelo regulamento da Previdência, adoção e guarda judicial, apenas quando se refere a criança de até 12 anos de idade, é que darão direito ao salário maternidade. No entanto, a turma regional de uniformização dos juizados especiais da 4ª Região Fiscal decidiu que restringir o direito ao recebimento do salário maternidade ao adotante de adolescente seria contrariar a Convenção sobre os Direitos da Criança pelo Decreto 99.710 de 90, pelo qual o Brasil reconhece que pode ser considerado como criança todo ser humano com menos de 18 anos de idade, a não ser que, em conformidade com a lei aplicável à criança, a maioridade seja alcançado antes, né? No caso, por exemplo, da emancipação. Então, olha que interessante. O regulamento da Previdência Social diz que a adoção ou guarda judicial para fins de adoção de criança até 12 anos é que dá direito ao salário maternidade. No entanto, turma regional de uniformização dos juizados especiais disse que até os 18 anos pode ser considerado criança e, neste caso, alcançaria o benefício em caso de adoção ou guarda judicial para fins de adoção, não apenas até criança de 12 anos, mas incluindo também os adolescentes até os 18 anos de idade. Caso sejam adotados, teriam também direito aí ao recebimento, no caso do adotante, né, ou de quem obtiver guarda judicial para fins de adoção,
teria direito não apenas para criança até 12 anos, mas incluindo também, no caso de adoção ou guarda judicial para fins de adoção de adolescentes de até 18 anos, seria possível também o recebimento do salário maternidade por até 120 dias. Tranquilo? Então, o regulamento da Previdência fala em até 12 anos, mas a jurisprudência entende que seria devido até os 18 anos, né, nos termos aqui mencionados. Vamos seguir. Olha só, no caso de parto e também no caso de aborto não criminoso, é devido, como eu já mencionei, originalmente, né? É devido originalmente apenas para a mulher, tá? Porque homem ainda, né, não faz parto e não tem como abortar também, perfeito? O aborto, então, originalmente é devido a seguradas. Pois bem, né? Agora não dá para imaginar qual será aí, né, a alteração da legislação em relação a homens, mulheres que se sintam homens, mas têm parto, né? Então, pode ser que a legislação vá nesse sentido aí, segundo as questões de gênero. Mas, sem entrar nesse embate ou nesse debate, falando tecnicamente dentro do direito previdenciário, né? Apenas a mulher que possui útero é que poderá aí pode ter parto ou ocorrer um aborto aí não criminoso. Seguindo. Adoção ou guarda judicial para fins de adoção. Adoção ou guarda judicial para fins de adoção. Aqui, pessoal, é devido a todo e qualquer segurado, seja homem ou mulher. Perfeito? Por quê? Porque o salário maternidade, no caso de adoção ou guarda judicial para fins de adoção, pode ser concedido para um homem que obtenha guarda ou adote, para a mulher que adote ou também obtenha guarda para fins de adoção. Então, diferentemente do parto e do aborto não criminoso, que pressupõe ali que seja biologicamente uma mulher, no caso do parto, do aborto não criminoso, exige, mas no caso da adoção e da guarda judicial para fins de adoção, homens e mulheres poderão originalmente receber o salário maternidade. Na sequência, uma observação interessante aqui, olha só. Imagine que uma segurada, né, ou segurado, quem tiver direito ao salário maternidade, venha a óbito, faleça. Ó. No caso do falecimento de segurado ou segurada que recebia o salário maternidade, que iria iniciar o recebimento ou que já estava recebendo o salário maternidade, morreu. O que acontece neste caso? Olha que interessante. Neste caso da morte de quem deveria receber ou já estava recebendo, o benefício do salário maternidade será pago por todo o período, se ainda não havia iniciado o pagamento, ou pelo tempo restante a que teria direito, se já houvesse iniciado o pagamento. A quem? Ao cônjuge sobrevivente, ou companheiro ou companheira sobrevivente. Desde que este cônjuge, companheiro ou companheira sobrevivente, desde que eles sejam segurados, tá? E desde que, tem que ser segurado, tá? E desde que, exceto, desde que não ocorra o falecimento do filho e também não ocorra o abandono do filho, observadas as demais normas, as normas aplicáveis ao salário maternidade. Então, olha que interessante. Vamos imaginar que alguém deveria receber o salário maternidade, né? Ou deveria iniciar o recebimento e morreu antes deste início, ou começou a receber alguns dias de salário maternidade e morreu. Pois bem, neste caso não se perde o salário maternidade. Se quem estava recebendo morreu, deve-se pagar o salário maternidade, que ainda iniciar-se-ia o pagamento, ou que já se iniciou, mas não concluiu o pagamento, ou seja, o período pendente ainda de recebimento do salário maternidade pode ser pago ao cônjuge ou companheiro ou companheira sobrevivente. Desde que, atenção a isso, desde que este cônjuge, companheiro ou companheira sobrevivente sejam segurados do regime geral. Se não forem segurados, não recebem. Mas se este cônjuge, companheiro ou companheira sobrevivente forem segurados do regime geral de previdência, se o filho não morrer e se o filho não for abandonado pelo cônjuge, companheiro ou companheira sobrevivente, esses poderão, então, receber o salário maternidade pelo prazo remanescente. Então, é possível que, por exemplo, se inicie o pagamento do salário maternidade, no caso do parto, por exemplo, se inicia o pagamento para uma segurada e depois, caso ela morra antes de concluir o recebimento, se pague aí o período remanescente
ao seu cônjuge, companheiro ou companheira, né, sobrevivente, se segurado for, né, desde que o filho não morra e não seja abandonado. Com essas condições implementadas, o valor do salário maternidade continuará sendo pago, né, pelo período restante àquele cônjuge, companheiro ou companheira sobrevivente. Vamos seguir. Salário maternidade. Ainda. Ressalvadas as hipóteses de pagamento do salário maternidade à mãe biológica. Então, ressalvada o pagamento do salário maternidade à mãe biológica e também no caso de pagamento, como vimos no slide anterior, a cônjuge ou companheiro sobrevivente, né? São situações em que mais de um receberá, tá aqui, ó, né? Pagou para a mãe biológica, depois para a mãe adotiva, né? É uma situação de dois receberem. Pagou para uma, morreu, pagou para o sobrevivente, é uma situação de dois receberem. Mas tirando essas duas exceções, não poderá ser concedido salário maternidade a mais de um segurado ou segurada em decorrência do mesmo processo de adoção ou guarda, ainda que o cônjuge ou companheiro esteja vinculado a regime próprio de previdência. Não importa se é dois regimes geral, um regime próprio, não importa. Olha que interessante, pessoal. Então, vamos começar primeiro falando das situações em que é possível, né, conceder o salário maternidade a mais de um segurado ou segurada pelo mesmo fato gerador. Vamos lá. É possível, pelo nascimento daquela criança, pagar o salário maternidade para a mãe biológica e depois pagar o salário maternidade novamente para o pai ou a mãe adotivos. Perfeito? Então veja, é possível sim primeiro pagar para a mãe biológica e depois para o pai ou para a mãe adotivas? Sim. Então é possível que dois recebam, porque essa é uma exceção. Qual é a segunda exceção? A segunda exceção é o caso de você pagar por um segurado ou por uma segurada que morreu e completar o pagamento para o cônjuge, companheiro ou companheira sobrevivente, né? Se segurados forem, se o filho não morrer e não for abandonado. Pois bem, então são as duas situações em que você pode pagar o mesmo salário maternidade para mais de uma pessoa, né? O mesmo fato gerador para mais de uma pessoa, para o mesmo filho, vamos dizer assim. São as duas situações em que o mesmo filho, né, a mesma pessoa, a mesma criança, dará origem a dois salários de maternidade. Primeiro, como vocês sabem, nós mencionamos se a mãe biológica recebeu, depois, né, o pai ou a mãe adotivo recebem em relação à mesma criança. Segunda situação, se o segurado ou segurada estavam recebendo, morreram e o recebimento continuou sendo feito, o pagamento continuou sendo feito para o cônjuge, companheiro ou companheira sobrevivente. São as duas únicas situações em que se pode pagar, né, mais de um salário maternidade para no mesmo processo de adoção ou guarda. Tranquilo? Fora esses casos, é vedado, é proibido se pagar mais de um salário maternidade, né, dentro do mesmo processo de adoção ou guarda. Olha aqui. Seguindo. Além disso, mesmo se for regime próprio de previdência, olha que interessante. Professor, eu posso receber um salário maternidade pelo regime geral e um outro pelo regime próprio? Não. Eu posso, meu marido recebe o salário maternidade pelo regime próprio e eu pelo regime geral ou vice-versa? Não. Se um dos dois recebe, o outro não recebe. E se já foi pago em alguma outra circunstância, em outra circunstância não será, exceto as duas exceções que nós mencionamos. As duas exceções, repito, pode pagar para a mãe biológica e depois para o pai ou mãe adotivos? Pode. Pode pagar para um segurado ou segurada e depois pagar para o cônjuge sobrevivente, no caso de óbito? Também pode. Tirando essas duas situações, não há como se fazer mais de um pagamento no mesmo processo de adoção ou guarda. Mesmo que sejam regimes previdenciários diferentes. O regime geral, o regime próprio dos servidores públicos, não importa. Na sequência, assim sendo, caso ambos os adotantes forem segurados do regime geral de previdência ou do regime próprio, o salário maternidade somente será devido a um dos adotantes, sempre. Sempre o salário maternidade somente será devido a um dos adotantes. Como é que funciona? Funciona assim, ó. Vamos supor que eu e minha esposa, né, ambos sejamos segurados de um regime previdenciário. Podemos ser os dois do regime geral, eu posso ser do regime geral e ela do próprio, não importa.
Vamos supor que nós dois somos segurados do regime geral de previdência. Nasceu nossa filha, né? Ou nós adotamos um filho, uma filha. Quem vai receber o salário de maternidade? Bom, no caso, vamos lá. Se os dois, no caso de adoção ou guarda, por exemplo, vamos supor que a gente adote uma criança, né? Quem vai receber o salário de maternidade? Eu ou minha esposa? Depende. Vai receber aquele que se afastar do trabalho. Os dois não podem receber. Se eu adotar, por exemplo, uma criança em conjunto com a minha esposa, não pode receber o salário de maternidade ela e eu também. Se a gente tiver um parto, não pode receber o salário de maternidade ela e eu também. Ou ela recebe, e aí ela se afasta do trabalho e recebe o salário de maternidade, ou no caso de adoção, guarda judicial para fins de adoção, por exemplo, eu poderia receber o salário de maternidade. Aí eu é que teria que me afastar do trabalho e ela não receberia. Não se pode pagar o salário de maternidade, né, aos dois adotantes, né? Mesmo que sejam dois homens, duas mulheres, um homem, uma mulher, mesmo que todos sejam segurados, somente um dos adotantes, por exemplo, né, é que poderá receber o salário de maternidade. E é sempre aquele que se afastar do trabalho. Se voltar a trabalhar, pede o salário de maternidade. Então lembre-se disso, tá? O salário de maternidade, mesmo que ambos sejam segurados, é devido apenas a um deles. Perfeito? Vamos seguir. Isso é importante, pessoal, cobrado em prova também. Olha só. Quem é que paga o salário de maternidade para o segurado? Bom, o dinheiro vem da Previdência, claro. Mas quem é que entrega esse dinheiro para o segurado ou segurada? Depende. No caso de parto ou aborto não criminoso, se for para empregada ou empregado, né? No caso do parto ou aborto não criminoso é para empregada, né? É para segurada mulher. Pois bem, no caso de parto ou aborto não criminoso, a empresa paga. A empresa paga e se compensa. Como assim se compensa? É claro que o dinheiro não é da empresa, né? O dinheiro é da Previdência. Então, apenas no caso de parto e de aborto não criminoso, de segurada empregada, a empresa paga o salário maternidade e depois abate este valor que pagou da contribuição previdenciária a recolher. Por que ela abate? Porque esse ônus é da Previdência, não é dela. Ela apenas está antecipando para segurar o salário maternidade. Ó, eu antecipo para você, mas depois me reembolso lá da Previdência. E aí, como é que ela se reembolsa? Deduzindo este valor de sua contribuição previdenciária. Então funciona assim. Apenas no caso de parto e aborto não criminoso. Apenas no caso de parto e aborto não criminoso. Apenas de segurada empregada. De nenhuma outra categoria. Então, segurada empregada, em caso de parto ou aborto não criminoso, a empresa paga o salário maternidade e depois a empresa abate este valor, reembolsa este valor, deduzindo-o da sua contribuição previdenciária. É o único caso em que a empresa paga. Qual é o único caso que a empresa paga? É se for parto ou aborto não criminoso de uma segurada empregada. Único caso. Todos os demais casos, para todos os demais segurados, é a Previdência que paga. Olha só. Aqui está. Se for parto ou aborto não criminoso de outro tipo de segurado, quem paga? É a Previdência. E se for adoção ou guarda judicial para fins de adoção, quem paga? A Previdência, para todos os tipos de segurados. Se for uma empregada do microempreendedor individual, opa, aí é diferente, né? Empregada intermitente, que é um tipo específico de empregada. Ou uma empregada em jornada parcial, né? Com salário de contribuição inferior ao mínimo mensal, porque a jornada é parcial. Em quaisquer destes casos, é a Previdência que paga diretamente. Tranquilo? Então olha que interessante. Gravem o seguinte, ó. Eu vou deixar marcado apenas o segurado empregada aqui. Parto e aborto não criminoso da empregada é o único caso em que a empresa paga e se compensa. Se for adoção ou guarda judicial para fins de adoção, Previdência Social paga para todos os tipos de empregados. Exceções. A empregada do MEI não é o MEI quem paga, é a Previdência. Empregada intermitente não é a empresa que paga, é a Previdência. Empregada com jornada parcial não é a empresa que paga, é a Previdência. Então gravem o seguinte, ó. Em todas as situações é a Previdência que paga, menos no caso de parto ou aborto não criminoso de segurada empregada.
exceto a empregada do MEI, a empregada intermitente e a com jornada parcial. Esta, mesmo sendo empregada, é sempre a Previdência que paga. Se for MEI, empregada do MEI, do microempreendedor individual, né? O MEI é microempreendedor individual. Se for empregada do microempreendedor individual, se for aquela empregada intermitente, nós já estudamos os tipos de segurados, é só olhar lá, você vai ver quem é a empregada intermitente. E também, se for aquela empregada que trabalha com jornada parcial de trabalho, né? Salário de contribuição abaixo do mínimo, também é a Previdência. Não é a empresa. Tirando essas três empregadas, empregada do MEI, empregada intermitente e a empregada com salário jornada de trabalho parcial, que a Previdência paga, as demais empregadas, no caso de parto e aborto não criminoso, é a empresa. Como é que você memoriza para a prova? Simples, memorize assim, ó. No caso de parto ou aborto não criminoso. Segurada empregada, quem paga para ela é a empresa. Só. Em todos os demais casos que nós vimos aqui, é a Previdência Social. Só não será a Previdência se for uma empregada em caso de parto ou aborto não criminoso, que a empresa vai pagar. E lembrem-se que tem 3 empregados aqui embaixo que a empresa também não paga, que é a Previdência. Então, Previdência paga sempre, menos para empregada no caso de parto ou aborto não criminoso, que é a empresa que pagará. Simples assim? Não esqueçam. Seguindo. Salário maternidade ainda, em caso de falecimento. Nós já vimos isso, né? Olha só. Em caso de falecimento da segurada ou do segurado, que fizer jus ao recebimento do salário maternidade, o benefício poderá ser pago, como vimos, nós vimos que será pago a quem? Ao cônjuge ou companheiro sobrevivente, se segurado for, se o filho não morrer e não for abandonado. Beleza. E aí agora vem um detalhe, uma informação nova. Devendo, no caso do cônjuge, companheiro ou companheira sobrevivente, que se quiser receber o salário maternidade, tem que requerer. E tem prazo para requerer. Qual o prazo? Até o último dia do prazo previsto para o término do salário maternidade originário. Então veja, se o cônjuge, companheiro ou companheira sobrevivente quiser receber, tem que requerer até o último dia do prazo previsto para o pagamento original do salário maternidade. Aí, neste caso, será, claro, pago diretamente pela Previdência Social. Perfeito? Durante o período entre a data do óbito e o último dia previsto para o pagamento do salário maternidade original. Então, pessoal, se o segurado ou segurada que estava recebendo morre, aí, neste caso, nós vimos que pode ser pago para o cônjuge, companheiro ou companheira sobrevivente, se segurado for, né? Se o filho não morrer, não for abandonado, e desde que faça o requerimento até o último dia do prazo previsto para o recebimento do salário maternidade original. E aí, neste caso, quando o cônjuge, companheiro ou companheira sobrevivente vão receber, aí pouco importa a situação. É sempre a Previdência que vai pagar. Não tem situação em que a empresa vai pagar, não. Se o segurado morreu, quem paga pelos dias remanescentes entre o óbito e o último dia do salário maternidade previsto para o recebimento, quem paga é a Previdência Social. Tranquilo? Se cair na prova qual é o prazo para o requerimento para cônjuge, companheiro ou companheira sobrevivente requerer o salário maternidade, né, em caso de óbito do segurado original, ora, é até o último dia, né, do período para o recebimento original desse benefício. Vamos seguir. Segundo a jurisprudência, a empregada gestante, se a empregada gestante tiver seu contrato de trabalho extinto, sem justa causa. Então imagine, a empregada gestante foi demitida sem justa causa, ou porque encerrou o prazo de vigência firmado entre empregador e empregado no caso de um contrato por prazo determinado. Ou seja, ou expirou o prazo ou foi demitido sem justa causa. Tá certo? Vamos seguir aqui. O benefício será pago diretamente pela empresa em forma de indenização. Olha que interessante. Empregada gestante, se for demitida sem justa causa ou houver encerramento da vigência do contrato de trabalho, ela não vai receber
esse benefício da Previdência? Quem vai pagar diretamente e com os próprios recursos é a empresa. Não é aquela que ela paga e se reembolsa que nós vimos há pouco, não. Aqui ela paga do próprio bolso. Por quê? Porque vai estar indenizando pela despedida sem justa causa, né? Ou pelo encerramento do prazo de vigência durante aí o contrato por prazo determinado. Quando a segurada estiver grávida, na data do encerramento do contrato de trabalho. Se ela estiver grávida quando encerrou o contrato de trabalho, por demissão sem justa causa ou fim da vigência do contrato, a empresa vai indenizar essa empregada e aí ela é que vai arcar, portanto, a indenização é que fará as vezes do salário maternidade. Assim sendo, não caberá ao INSS a responsabilidade por tal pagamento. Então olha que interessante, se a empresa demite a empregada que está gestante, ele demite a empregada sem justa causa, ou porque já expirou o contrato normal que havia sido previamente pactuado, se expirou o prazo normal ou foi demitido sem justa causa, a Previdência não vai pagar 1 centavo de salário maternidade. Quem tem que pagar é a empresa, com o dinheiro da própria empresa. Por quê? Porque terá aí natureza de indenização. Vai indenizar pelo fato de ter demitido uma gestante ou desligado uma gestante da empresa. Cuidado! Quando nós vimos que no caso do contrato normal de trabalho, a empresa paga, no caso de para segurada empregada, no caso de parto ou aborto não criminoso, nós vimos que a empresa paga, mas depois ela se restitui, se reembolsa desses valores ao deduzir tais valores de suas contribuições a recolher. Agora, isso naquele caso. No caso de demissão sem justa causa ou desligamento da segurada que já está gestante, né, demissão sem justa causa da segurada gestante ou desligamento por término do contrato da segurada gestante, aí a empresa paga com o dinheiro da própria empresa e não pode reembolsar da Previdência. Perfeito? Seguindo. A segurada ou segurado que estiver desempregado ou desempregada ou que cessar suas contribuições por qualquer razão, parou de contribuir. Ou porque está desempregado, ou porque não quis mais trabalhar. Por qualquer razão, simplesmente não contribui mais. Né? Mesma coisa, o segurado especial. Então, segurada que estiver desempregado ou cessar suas contribuições, bem como o segurado especial, que no caso dele não conta por tempo de contribuição, mas por tempo de efetiva atividade agropecuária ou pesqueira para fins de carência. Pois bem, olha que interessante. Estes terão direito ao salário maternidade desde que o parto, aborto não criminoso ou a adoção, que são eventos geradores do benefício, ocorram dentro do prazo de manutenção da qualidade de segurado. Eu já explico para vocês o que é isso. Entretanto, se a perda da qualidade de segurado vier a ocorrer no período de 28 dias anteriores ao parto, ainda assim será devido o salário maternidade. Olha que interessante isso. Em resumo, para ter direito ao salário maternidade, o segurado ou segurada devem ainda nutrir a qualidade de segurado ou de segurada quando do fato gerador, do parto, da adoção, né, aborto não criminoso, guarda judicial para fins de adoção. Para quando ocorram esses fatos, ele ainda deve manter a qualidade de segurado ou segurada. Nós vamos aprender que mesmo depois que o segurado para de recolher, fica desempregado ou simplesmente para de recolher, ele mantém a qualidade de segurado por um tempo. Né? Nós vamos aprender, pode manter a qualidade de segurado por 12 meses, ou 24 meses, ou 36 meses, nós vamos aprender isso adiante. Mas o interessante é que este período em que o segurado, mesmo sem contribuir, mantém a qualidade de segurado, chama período de graça. Então vamos considerar um segurado, por exemplo, que tenha um período de graça de 24 meses. Mesmo sem contribuir nada, ele pode manter, por exemplo, ficar até 24 meses sem contribuir, mas mantendo seus direitos previdenciários preservados. Ou seja, se dentro desse período em que ele, mesmo não sendo mais segurado, né, não contribuindo mais, ele mantém ainda, pelo período de graça, a qualidade de segurado, né, durante esse período ele continua coberto, continua tendo direito a salário maternidade. Agora, vamos imaginar que
passou o período de graça, aquele segurado ou segurada perderam a qualidade de segurado, e só aí, depois ocorre o parto, o aborto não criminoso, a adoção, a guarda judicial para fins de adoção. Se esses fatos ocorrerem quando o segurado ou segurada não forem mais segurados ou seguradas da Previdência, eles não terão direito ao benefício. É como se fosse um seguro de carro. Se você bate o seu carro enquanto o seguro está vigente, você tem cobertura. Mas se você bate o seu carro após o término da vigência, você não tem cobertura. É a mesma coisa com a Previdência. Se ocorrer aí os fatos geradores do salário maternidade, enquanto ainda é segurado ou segurada, terão direito ao benefício. Mas se ocorrer o fato gerador do salário maternidade, quando não for mais segurado ou segurada, não terão direito ao benefício. Simples assim. Quanto ao parto, tem uma curiosidade. Quanto ao parto, mesmo depois que termina a qualidade de segurado, mesmo depois que termina, nós vimos aqui, né? Se terminar a qualidade de segurado, ele ainda tem 28 dias para o parto, no caso ela, né? Mesmo que deixar de ser segurada, se em até 28 dias o bebê nasce, ela ainda mantém a qualidade de segurado. Perfeito? Então, para os demais fatos geradores, perdeu a qualidade de segurada, não tem mais direito ao salário maternidade, se o fato gerador ocorreu após esse período. No entanto, se o parto ocorreu em até 28 dias após o término da qualidade, da perda da qualidade de segurada, ainda assim o benefício é devido. Então olha que legal. No caso do parto, o benefício é devido enquanto for segurado, né? Enquanto estiver contribuindo, por todo o período que não estiver contribuindo, em que ainda se mantiver como segurado ou segurada, que é o período de graça, né? E por mais 28 dias. Isso só no caso de parto. Para todo e qualquer outro fato gerador, que seria aborto não criminoso, adoção ou guarda judicial para fins de adoção, quando parar de contribuir, ainda continua com direito enquanto permanecer em período de graça, mantendo a qualidade. Como já disse, pode ser por mais 12 meses, 24, 36, nós vamos aprender isso adiante. Mas, enquanto mantiver a qualidade de segurado, se ocorrer o fato gerador lá, terá direito ao benefício. Mas se ocorrer o fato gerador depois que perdeu a qualidade de segurado, deixou de ser segurado, não tem mais direito a nenhum benefício, inclusive salário de maternidade também não terá. O único porém é que no caso de parto, a segurada pode ter o bebê ainda em até 28 dias após perder a qualidade, que ainda ganha o benefício. Tranquilo? Vamos seguir. Muito bem. Quando o benefício for requerido após o parto, o benefício for requerido após o parto, qual é o documento comprobatório? Ora, se o benefício foi requerido após o parto, não há documento melhor para comprovar do que a certidão de nascimento, obviamente, tá? Então, se o benefício é requerido após o parto, o bebê nasceu assim, de repente, antecipado, e aí você requereu depois, você tem que apresentar a certidão de nascimento, podendo, no caso de dúvida, assegurado ser submetida a uma avaliação pericial junto ao INSS, tá bom? Então vamos imaginar que faltam ainda 3 meses para a data prevista para o parto. 3 meses. Só que o bebê vai lá e pum, e nasce. Nasceu, nasceu. Então, pega a certidão de nascimento e faz o requerimento do benefício, tá bom? Pode ser que o INSS desconfie de alguma coisa e peça para passar aí por uma avaliação pericial. Mas o documento a ser apresentado em caso de requerimento após o parto é a certidão de nascimento. Se você for fazer o requerimento antes do parto, você pode fazer o requerimento, lembram? E até 28 dias antes do parto, previsto para o parto. Aí você não tem como apresentar a certidão de nascimento, porque não nasceu. Aí você vai apresentar um atestado médico, original, específico, discriminando qual a data prevista para o parto, e aí com base nesse documento, de uma previsão, né, de parto, aí você já pode requerer. Mas se já nasceu, você apresenta a certidão de nascimento. Vamos seguir? Eu trouxe para vocês algumas regras sobre salário e maternidade, né, cobradas em prova, e que nós vamos aqui fazer uma revisão geral dessas regras. Olha só. Primeira regra, toda sobre salário e maternidade. É devido à mãe ou ao pai adotivos, né? Não é devido à mãe e ao pai ao mesmo tempo, não. Ou a mãe ou o pai adotivos receberão, mesmo que a mãe biológica tiver recebido o mesmo benefício por ocasião do nascimento da criança. Bom, nós já falamos, né, que uma das duas situações que permitem
o pagamento de 2 salários de maternidade para a mesma situação é no caso de ser pago primeiro para a mãe ou pai biológico, né? No caso, primeiro pagou a mãe ou pai, primeiro paga para a mãe biológica e depois pode pagar para o pai ou para a mãe que fizeram a adoção. Ora, para a mesma criança, a mãe biológica recebeu e pela mesma criança que foi adotada, o pai ou a mãe adotiva podem receber? Podem. Neste caso, é possível fazer 2 pagamentos, um para a mãe biológica e, num outro momento, para o pai ou a mãe que o adotou. Vamos seguir. Segunda regra. Em caso de parto antecipado. Parto antecipado. Olha que interessante. Se o parto foi antecipado, a carência... O que é parto antecipado? É parto que aconteceu com menos de 9 meses ali, né? O período de carência, nós vamos aprender ainda a carência, será reduzido em número de contribuições equivalentes ao número de meses em que o parto foi antecipado. Como assim? Vamos lá. Vamos imaginar, né? Nós vamos aprender a carência e eu vou passar para vocês que a carência do salário maternidade, né? Não existe qualquer carência de salário maternidade no caso de empregado, avulso e doméstico. No entanto, no caso dos outros 3 segurados, contribuinte individual, segurado especial e facultativo, havia uma carência de 10 contribuições, né? Mas que a jurisprudência está considerando, né, inconstitucional fazer essa distinção. Nós entraremos neste mérito. Mas apenas por curiosidade, enquanto ainda se exigir cumprimento de 10 contribuições mensais para fins de carência, por exemplo, as 10 contribuições é para um parto de 9 meses. Mas se o parto antecipar 1 mês, a carência reduz uma contribuição. Se o parto antecipar 2 meses, a carência irá se reduzir em 2 contribuições. Se o parto antecipar 3 meses, a carência irá se reduzir em 3 contribuições. É isso que está aqui. Tá? Em se exigindo carência para o salário maternidade, para cada mês em que o parto for antecipado, reduzir-se-á o número de contribuições em quantidades equivalentes. Mas a gente detalha isso quando estivermos estudando carência. Vamos seguir. Como eu já trouxe para vocês, olha só. A partir da 23ª semana de gestação, ainda que natimorto, será considerado parto e terá direito aos 120 dias. Então, olha que interessante. Pessoal, a partir da 23ª semana de gestação, considera-se parto, mesmo que o bebê nasça sem vida, né? Mesmo que ele não tenha vida, portanto, nós temos aí chamado natimorto, tá? Eu nem sei se é adequado usar o termo nascer sem vida, porque se é sem vida, acho que ele nem nasceu, né? Então, o parto, ainda que natimorto, da 23ª semana em diante, não será, será considerado parto e dará direito ao salário maternidade de 120 dias. Perfeito? 23ª semana em diante, bebê, ainda que natimorto, será considerado parto, repito, e dá direito ao salário maternidade de 120 dias pelo fato gerador parto. Vamos seguir. Em caso de gêmeos, vamos lá. Se nasceu gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos, trocentos gêmeos, e aí? Dá direito a um único salário maternidade, né, pessoal? Não importa quantos bebês saíram daquele parto. Não importa se nasceu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, não. Não importa quantos bebezinhos estiveram ali naquele parto presentes, ali saindo ali da barriga da mamãe. O que importa é que é considerado um único parto, dará direito a um único salário maternidade. Perfeito? Então, se for gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos, não importa, um único salário maternidade. Não é um salário maternidade por filho no mesmo parto. Não, se é no mesmo parto, o fato gerador é um parto só, independentemente de quantos bebês saiam fruto daquele parto. Seguindo. Quando houver adoção ou guarda judicial para fins de adoção de mais de uma criança, né, será devido um único salário maternidade relativo à criança de menor idade. No entanto, no caso de empregos concomitantes, a segurada fará jus ao salário maternidade relativo a cada emprego. É verdade. A cada emprego, mas é o mesmo salário maternidade. Então, olha que interessante.
Se eu resolvo adotar duas crianças, eu vi lá dois irmãos, por exemplo, eu não quero separá-los, eu vou lá, adoto os dois, por exemplo. Né? O fato de ter adotado duas crianças ou três crianças ao mesmo tempo não me dá direito a 2 ou 3 salários maternidade. Não. Se eu adotei duas crianças, mais de uma criança, pode ser 2, 3, naquele momento, né, no único, fiz uma adoção conjunta ali, terei direito apenas a um único salário maternidade. Perfeito? Agora imagine que eu adotei, mas eu tenha 3 empregos. Ora, o salário maternidade será devido pelos 3 empregadores ali, que vão me pagar e depois se reembolsar se eu for empregado, tá? Então veja, no caso do salário maternidade, ele é devido, um salário maternidade, quando é um empregado que tem mais de um emprego, é devido sim em relação a todos esses empregos, tá bom? Nós vamos aprender que o salário maternidade do segurado empregado equivale ao valor da sua remuneração integral. Então, se ele recebe 10 mil no emprego, 5 mil no outro emprego e mais 5 mil no outro emprego, 10 mais 5 mais 5, o salário maternidade dele vai ser de 20 mil. 10 mil do primeiro emprego, 5 do segundo, 5 do terceiro. Perfeito? E aí, é claro, cada um que for pagando vai reembolsar o valor que pagou. O primeiro empregador deu 10 mil, se reembolsa depois, reduzindo 10 mil suas contribuições. O segundo empregador pagou o salário maternidade de 5, depois abate 5 de suas contribuições. A mesma coisa com o terceiro. Tranquilo? Então ele vai receber de cada empregador, aí no caso do segurado empregado, mas lembrem-se, todos esses, né, empregadores que vão pagar vão abater e também é devido um único salário maternidade quando a adoção, guarda judicial for feita em conjunto. Vamos seguir. Mais uma regra. Regra número 6 aqui. No caso de adoção ou guarda em conjunto, agora não é em conjunto de crianças, é em conjunto de 2 ou mais adotantes, tá? Ambos os adotantes forem segurados da Previdência Social, o salário maternidade somente será concedido a um dos adotantes. Nós já falamos sobre isso, né? Vamos supor que eu e minha esposa, nós dois somos segurados do regime geral e façamos a adoção de uma criança, não sou eu que vou receber e ela. Ou eu me afasto para cuidar e recebo, ou ela se afasta para cuidar e recebe. Não se pode pagar, né, mais quando, por exemplo, 2 homens, 2 mulheres, ou um homem e uma mulher, né, quando fazem adoção em conjunto, um deles apenas é que vai receber o salário maternidade, que é aquele que obrigatoriamente deve se afastar de suas atividades. Tranquilo? Pode escolher. Posso ser, vamos supor, um casal, 2 companheiros, vai, João, né, e Pedro, são companheiros, moram ali, vivem em união homoafetiva, querem adotar uma criança, né, João e Pedro querem adotar uma criança, os 2 são segurados, qual dos 2 vai receber o salário maternidade? Eles é que decidam. Qual vai se afastar do trabalho para cuidar ali durante 120 dias? Se João se afastar, João recebe. Se Pedro se afastar, Pedro recebe. Só um pode receber. Tá bom? Vamos seguir. Em caso de adoção ou de guarda judicial para fins de adoção de criança, o segurado do sexo masculino, como eu já mencionei, também poderá receber salário maternidade originalmente, pelo período de 120 dias, né? Ora, homem pode receber originalmente um salário maternidade, seja no caso de adoção, seja no caso de guarda judicial para fins de adoção. Não tem que ser pago para mulher. Mulher recebe em caso de parto, né, de aborto não criminoso, já que mulher é que tem parto, que pode abortar. Homem recebe, no caso, pode receber originalmente no caso de adoção ou guarda judicial para fins de adoção. Por que eu falo originalmente? Porque nada impede que no caso de um parto uma mulher receba e se ela morrer, o seu marido, por exemplo, receba pelo prazo remanescente. Mas aí não é original, aí é remanescente. Originalmente o homem pode receber tanto no parto quanto no aborto não criminoso. Vamos seguir, no parto não, perdão, tanto na adoção, falei bobagem, tanto na adoção quanto na guarda judicial para fins de adoção. São nessas 2 situações que o homem pode receber, ou na adoção ou na guarda judicial para fins de adoção. São 2 situações em que o homem pode receber originalmente o salário maternidade. Vamos seguir? Isso nós já vimos, pessoal, só reforçando, né? No caso de falecimento da segurada ou do segurado que fizer jus ao salário maternidade, o benefício será pago
por todo o período ou pelo tempo restante, né? Por todo o período se ainda não havia iniciado o pagamento, pelo tempo restante se já havia se iniciado o pagamento, mas não terminado, né? A que teria direito o falecido, faleceu assegurado ou segurado. Quem vai receber pelo prazo remanescente aí? O cônjuge ou o companheiro sobrevivente, companheiro ou companheira, desde que sejam segurados, né? Exceto se o filho vier a óbito ou for abandonado, né? Lembrem disso. Se o filho for a óbito ou for abandonado, não há que se falar em pagamento do salário maternidade a cônjuge ou companheiro sobrevivente, tá bom? Tem que o filho não morrer, não pode ser abandonado. E lembram qual é o prazo para que este cônjuge, companheiro ou companheira sobrevivente façam o requerimento? O prazo é até o último dia do recebimento original do salário maternidade. Tranquilo? Vamos seguir. A percepção, o recebimento do salário maternidade está condicionada, como eu já antecipei para vocês, ao afastamento do segurado do trabalho ou da atividade desempenhada, sob pena de suspensão do benefício. Se o segurado ou a segurada que estiverem recebendo o salário maternidade não se afastarem de suas atividades ou a elas voltarem durante o período de recebimento, o benefício poderá ser suspenso. Por quê? Porque não se paga salário maternidade. Qual que é o objetivo do salário maternidade? É permitir que o segurado ou segurada se afaste do trabalho para cuidar do bebê nos primeiros dias de vida. Agora, se a pessoa recebe o salário maternidade e continua trabalhando e o bebê fica lá às moscas, né, mal cuidado, não pode. O motivo de se pagar o salário maternidade é proporcionar o direito, né, do pai, da mãe, do adotante, poder acompanhar o filho, a filha, nos primeiros 120 dias ali, no caso, né, ou no caso do aborto não criminoso, aí por causa da recuperação. Mas veja, o salário maternidade só pode ser recebido com o afastamento do trabalho. Sem o afastamento, ele será suspenso. Vamos voltar. Mais duas dicas para fechar este tópico. Olha só. O salário maternidade não pode ser acumulado com benefício por incapacidade. Nós vamos estudar ainda todos os benefícios que podem e que não podem ser acumulados. Mas já antecipo. Não pode pagar salário maternidade com benefício por incapacidade, né? Como, por exemplo, com uma aposentadoria por incapacidade permanente, um auxílio por incapacidade temporária. Por quê? Olha que interessante. Quando o segurado ficar incapacitado para o trabalho, né, concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo com o período do pagamento do salário maternidade, o benefício por incapacidade, conforme o caso, deverá ser suspenso enquanto perdurar o pagamento do salário maternidade. Ou, se ainda não iniciou, terá sua data inicial adiada para o primeiro dia seguinte ao término do período de 120 dias. Então, olha que interessante. A segurada, né, o segurado, ele pode, por exemplo, estar incapacitado para o trabalho, recebendo auxílio por incapacidade temporária. Imagine que ele está incapacitado para o trabalho. Estar incapacitado para o trabalho não significa que ele esteja incapacitado para fazer outras coisas. Coisas, por exemplo, que geram um bebê. Então ele estava incapacitado para o trabalho e ficava de bobeira em casa, ela estava de bobeira em casa, o marido olhou, ela olhou, rolou um clima e pimba, engravidou. O fato de ela... Aí o bebê nasce, né? O bebê nasceu, mas ela está recebendo auxílio por incapacidade temporária, por exemplo. Mas o bebê nasceu, ela tem direito ao salário maternidade. Pode receber os dois? Não. Vai receber qual? Ela vai receber o salário maternidade e durante o período em que receber o salário maternidade, o auxílio por incapacidade temporária fica suspenso. E ele será reativado ao término do salário maternidade. Ou se ele está recebendo o salário maternidade e enquanto estava recebendo o salário maternidade ficou incapacitada. Vai receber os dois? Não. Vai continuar recebendo o salário maternidade e o auxílio por incapacidade temporária, por exemplo, vai se prorrogar para o primeiro dia posterior ao término do pagamento do salário maternidade. Então, paga-se o salário, não se paga ao mesmo tempo salário maternidade e benefício por incapacidade. Paga o salário maternidade, quando terminar o salário maternidade é que se inicia
ou se prossegue com o pagamento, né, do auxílio por incapacidade temporária, por exemplo. Combinado? Vamos seguir. Para fechar, última dica que eu trago para vocês nessa fase introdutória do salário maternidade. A segurada aposentada. A segurada já se aposentou, mas retornou à atividade ou continuou trabalhando mesmo aposentada. Tem direito a salário maternidade, mesmo já estando aposentada, tá? Então veja, imagine que uma segurada se aposentou, mas continuou trabalhando. E ao trabalhar, engravidou e teve um bebê. Ora, né, ou adotou uma criança, não importa. O fato de ter se aposentado não impede que uma segurada aposentada, mas que ainda está trabalhando, receba o salário maternidade, tá bom? Desde que continue exercendo a atividade ou retorne à atividade. Só vai ter direito ao salário maternidade aquela segurada que voltar a trabalhar mesmo estando aposentada. Se ela se aposenta e não trabalha mais, aí ela recebe só a aposentadoria. Mas se ela se aposenta, mas volta ao trabalho, além da aposentadoria, recebe 10 mil reais por mês de salário como empregada. Se engravidar, tiver um filho, vai receber os 10 mil de salário maternidade, além da aposentadoria, nós vamos falar sobre isso, mas recebe salário maternidade sim. Perfeito? Por quê? Porque o salário maternidade, ele, para segurado ou segurada que esteja exercendo a sua atividade, mesmo estando já aposentado, é um direito garantido, né? Agora, como é que funciona a acumulação? Posso receber com aposentadoria, com outros benefícios? Nós vamos ter um módulo inteiro onde eu vou dizer para você se pode ou se não pode acumular, né, a salário maternidade com aposentadoria e com outros benefícios. Perfeito? Com isso, nós fechamos esse tópico em que eu apenas apresentei o salário maternidade para vocês. Eu sei que eu trouxe muita informação sobre o salário maternidade, mas é apenas a apresentação para que vocês o conheçam. Nós estamos apresentando todos os benefícios e, como eu digo, após terminar a apresentação de todos eles, é que nós partiremos para o estudo aprofundado de outros elementos, quais sejam carência, renda mensal inicial, data de início, data de cessação e acumulação de benefícios. Tudo isso será estudado após vocês terem um domínio pleno de todos os tipos, as espécies de benefícios do regime geral de previdência social. Tranquilo? Nos encontramos no próximo tópico para continuar o estudo ainda de apresentação dos benefícios. Até lá!